1 João 2, nós vamos ler dos versos 1 a 14. Talvez esta seja uma daquelas pregações que você vai compartilhar depois com outros irmãos da igreja. Nos coloquemos em pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. 1 João, capítulo 2, versos de 1 a 14. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação, pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, o cosmo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo o mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. E o povo de Deus diz? Amém. Amém, a palavra de Deus. Podem se assentar? Com a ajuda de Deus, eu quero pregar nesta manhã sobre os obstáculos para uma boa comunhão. Obstáculos para uma boa comunhão. O que tem impedido a nossa comunhão e a nossa convivência, não só como igreja, mas também como família, porque muitas famílias estão vivendo sempre em estado de sítio, estão vivendo em guerra. E o que tem atrapalhado a nossa comunhão e o nosso bom relacionamento? Está cada vez mais difícil conviver com pessoas, quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja reunião de família, quer seja na igreja. Os homens estão se devorando, verbal e fisicamente. O apóstolo João deixou bem claro que essa intolerância social é resultado de nossos pecados. Por isso ele começa o assunto dizendo assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E o pecado do qual ele está falando é o pecado que cometemos no nosso relacionamento interpessoal. Por isso nós vamos ver nesta manhã sobre o que ele escreveu e aplicar os seus ensinamentos divinos para as nossas vidas. A base da nossa comunhão, a base da nossa boa amizade, tanto com Deus como para com o próximo, é uma só. A base é a nossa obediência. Quem espera sentir alguma coisa primeiro, jamais irá conseguir conviver em família e muito menos dentro de uma igreja. Hoje de manhã eu ensinei para os jovens, não é o que eu sinto, mas é o que eu sei. Ficamos juntos porque sabemos que esta é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Veja o verso 3. E nisto sabemos que o conhecemos,
se guardarmos os seus mandamentos. A vida cristã, ela é direcionada pelo que sabemos e jamais pelo que sentimos. E o maior mandamento de todos é justamente amar a Deus e amar ao próximo. No entanto, eu lhe pergunto, qual é a razão número 1 que leva os homens a saírem da igreja e, infelizmente, até mesmo de um casamento? A razão número 1 é a nossa insatisfação. Quando nós estamos insatisfeitos com o nosso relacionamento, quer seja com a igreja, quer seja com o cônjuge, quer seja no local de trabalho, a insatisfação, ela é a razão número 1 que nós estamos deixando certos lugares. Missionários no Brasil, há mais de 30 anos, este casal voltou para os Estados Unidos, seu país de origem, estão aposentados. E eles voltaram para a mesma igreja da qual eles saíram, a mesma igreja que os enviaram para o Brasil. E ao chegar lá, eles se depararam com 120 alunos na classe de idosos. Só que aqueles 120 alunos eram 120 jovens adultos, 35, 40 anos atrás. Todos eles faziam parte da classe dos jovens adultos. E agora todos eles estão fazendo parte da classe da terceira idade. Aí eu lhe pergunto, o que levou aquelas 120 pessoas a permanecerem na mesma igreja 35 anos depois? E a palavra-chave é satisfação. Como podemos manter satisfação nos nossos relacionamentos e assim evitarmos o divórcio do nosso cônjuge, bem como de nossos irmãos em Cristo? Porque afastar-se da igreja é um divórcio também. Como que podemos evitar esse tipo de separação? O apóstolo do amor, o apóstolo João, nos ensina 3 lições que serão inesquecíveis sobre o nosso relacionamento cristão, o nosso relacionamento com as pessoas. Ele vai falar neste capítulo sobre a dimensão do nosso relacionamento. Ele vai falar sobre a agressão contra o nosso relacionamento e ele vai falar sobre a manutenção do nosso relacionamento. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para este ensinamento: o comprimento, a dimensão do nosso relacionamento interpessoal. Quão grande é o nosso relacionamento nesta manhã? Ele disse no verso 7, irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Agora eu pergunto, como que um mandamento pode ser tão velho e tão novo ao mesmo tempo? Amar as pessoas como elas são sempre foi ensinado no Velho Testamento, mas pouco praticado. Aí chegou Jesus no Novo Testamento e não só nos mandou amar os nossos amigos e inimigos, como também Ele demonstrou na prática como fazê-lo. Ele nos mostrou, nos ensinou como amar as pessoas. Em João 13:34, Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Infelizmente eu descobri, muitos anos depois do meu ministério, que o meu amor não foi comprido ou longo o suficiente para alcançar algumas pessoas, e o amor delas também não foi forte o suficiente para suportar as minhas falhas. E é sempre isso que acontece. Nosso amor não é longo o suficiente para alcançar algumas pessoas, e nem o amor delas forte o suficiente para nos suportar. E é por isso que nos separamos. No entanto, na cruz do Calvário, Jesus demonstrou como deve ser o nosso amor quando queremos fazer parte da família de Deus. Largo o suficiente para fazer caber todas as pessoas.
longo o suficiente para durar por toda a eternidade, profundo o suficiente para perdoar todas as ofensas, e alto o suficiente para nos encontrarmos no céu. Tudo isso nós vemos na crucificação de Jesus Cristo. No Velho Testamento, Moisés e os profetas ensinaram sobre esse tipo de amor, mas foi só Jesus quem conseguiu demonstrá-lo na prática. Agora é a nossa vez, ele está dizendo. Porque sem esse tipo de amor, que excede o tamanho do nosso coração, jamais iremos parar dentro de uma igreja, de qualquer igreja que seja, e quiçá dentro de um casamento, onde há dois seres humanos pecadores. Uma família a quem eu muito amava, e ainda amo, simplesmente deixou de frequentar a igreja. Todavia, nós tínhamos uma história de bênçãos e de sofrimento. E ao visitá-los, eles simplesmente disseram que estavam decepcionados com certas pessoas. É sempre assim, decepcionados com certas pessoas. Ou seja, a decepção deles foi maior que o amor deles para com a igreja, para conosco. Jesus ensina que se o seu amor não for longo o suficiente, não irá durar por muito tempo e será abalado por muito pouco. Porque o nosso amor precisa ser alongado, irmãos? É sinal de salvação e não de perdição. Amor alongado quer dizer que nós somos salvos e não pecadores perdidos. Veja o verso 9. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Não sou eu dizendo, é a palavra de Deus dizendo. Todo cristão pode ser julgado de acordo com 3 virtudes espirituais. Não são virtudes morais, são virtudes espirituais. Moralidade, doutrina e amor. E dessas 3 virtudes, o amor fraternal é o mais importante. João não disse que devemos amar o nosso próximo, porque esse mandamento é para o mundo inteiro. O mandamento de amar o próximo é para o salvo, é para o perdido. Mas ele disse que temos que amar o nosso irmão. Este mandamento já é só para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguém certa vez disse, servir a Deus seria fácil, se não fosse pelas pessoas que Ele coloca na igreja. É verdade. Na maioria das vezes, as pessoas que mais nos ofendem, mais nos fazem o mal, são aquelas que estão bem próximas de nós. Daí, o novo mandamento, para que amássemos uns aos outros, assim como Jesus conseguiu amar Judas Iscariotes. Ao perder 80% dos membros da sua igreja, um velho pastor me disse, aqueles irmãos queriam o prédio da igreja, eu salvei o prédio da igreja. Na hora eu pensei comigo mesmo, né? Existe alguma coisa errada quando priorizamos um bem material acima de pessoas que deveríamos amar e procurar ajudar. Certa vez o irmão que sempre me dava, algum tipo de trabalho, mas que já está no céu, ele olhou nos meus olhos e ele fez a seguinte pergunta: você algum dia desejou que eu saísse desta igreja e fosse para outra igreja? E graças a Deus, eu pude olhar nos olhos dele também e responder: jamais. Eu desejo sim ganhar a sua confiança e ver Deus nos dando a vitória. E ele morreu, meu amigo. Então não se engane, se você é realmente salvo, você consegue amar as pessoas mais difíceis da igreja. Jesus disse, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. E além disso, o nosso amor precisa ser longo, alongado, porque é sinal de visão ou de escuridão. Veja o verso 11. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas,
e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem perde o amor, perdeu tudo. Podemos seguir todas as regras da igreja, mas sem amor, todos os nossos passos de obediência serão em vão. Lembra das 3 virtudes? Moralidade, doutrina e amor? Precisam andar juntos. Senão, é como aquele banquinho de 3 pernas. Se faltar uma das pernas, o banquinho cai. E eu sei que nós somos fortes na moralidade, nós somos fortes na doutrina, mas fracos no amor. E é por isso que vivemos caindo. Quem não ama é porque está cego de raiva, talvez de rancor, de amargura. Mas quem ama consegue enxergar o que realmente está acontecendo e age pela razão e não pela emoção. Não nos esqueçamos que o próprio João, que escreveu essas palavras, não sabia amar quando ele começou na vida cristã. No início do discipulado, ele ficou conhecido como um dos filhos do trovão, por causa da sua personalidade iracunda, forte. Ele queria que caísse fogo do céu e consumisse todos os homens que rejeitavam Jesus. Mas agora ele diz no verso 12: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Nem parece mais o mesmo personagem. Então, meus amados, a dimensão do nosso relacionamento precisa alcançar todas as pessoas ao nosso redor. Precisamos alcançar as pessoas fáceis, bem como as pessoas difíceis. Não podemos fazer acepção de pessoas no nosso meio. Em segundo lugar, ele ensina sobre o acometimento, que quer dizer agressão contra o nosso relacionamento interpessoal. Ele diz: não ameis o mundo, no verso 15, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja que ele vai nos ensinar agora que o mundo é um dos inimigos que milita contra o nosso relacionamento. Muitas vezes estamos vivendo em pé de guerra por causa do mundo na nossa vida. João cita o mundo como o primeiro inimigo que batalha contra o nosso relacionamento, a nossa doce comunhão, quer seja dentro da igreja ou no lar. Quanto maior a atração do mundo, menor o nosso interesse pelas pessoas. O mundo aqui não se refere ao planeta Terra, com todos os seus habitantes. Este nós temos que amar, mas é a rebeldia dos seres humanos. O melhor exemplo disso seria a história da Torre de Babel, em Gênesis 11. Eles voluntariamente desobedeceram a ordem de Deus de encher e povoar a terra. Eles queriam ficar todos num só lugar. Eles acharam que uma torre alta e forte iriam protegê-los de um novo dilúvio, e eles se fiaram no conhecimento tecnológico e científico daquela época. Mas apesar de todos esses cuidados, Deus derrubou aquela torre com muita facilidade. Então o sistema do mundo jamais irá prevalecer contra Deus. Isso explica porque muitos jovens abandonam a fé quando eles vão para uma faculdade secular, ou porque muitas famílias se retiram da igreja depois que conquistam certa independência financeira. É o mundo, o maior inimigo contra a nossa comunhão. E observe o que o mundo está pedindo de nós: amor. O mundo deseja o nosso amor. Esse amor é demonstrado através do nosso tempo, através da nossa atenção, através dos nossos gastos. Ou seja, o mundo, ele quer tomar o lugar de Deus na nossa vida. Mas João faz um aviso muito solene aqui no verso de número 15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É impossível amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, servir a dois senhores ao mesmo tempo.
Ou o mundo é o nosso Senhor, ou Deus é o nosso Senhor, mas os dois não trabalham juntos. Como que o mundo consegue destruir a nossa comunhão eclesiástica? Sempre apelando para a nossa natureza pecaminosa. Veja as 3 avenidas do pecado, no verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo, então, se manifesta aqui através desses 3 desejos. Ele só oferece o que nós realmente queremos. E o que nós queremos? Prazeres da carne, cobiça dos olhos e orgulho do coração. É o que nós queremos. E orgulho, irmãos, tem tirado mais pessoas do nosso meio do que a concupiscência dos olhos e também da carne. Ou seja, orgulho tem tirado mais pessoas do nosso meio que a imoralidade e a ganância financeira. Lembro de um senhor cansado de esperar para ser diácono, ele resolveu ir embora da igreja. Ele sempre quis ser diácono. Mal sabia ele que naquela mesma semana, antes dele pedir resignação, a diretoria havia se reunido e havia decidido convidá-lo para o diaconato. Mas antes que ele soubesse do convite, ele escreveu uma carta de despedida. Então observe, meus amados irmãos, que orgulho é um sentimento de superioridade. Orgulho não aceita perder nunca. Orgulho não aceita ser repreendido jamais. E o orgulho se sente ofendido com facilidade. Lamento em dizer, mas este é o pecado mais prevalente em nosso meio. Não é a imoralidade, não é a cobiça. Posso contar nos dedos das mãos as pessoas que perdemos ao longo dos 30 anos por causa de imoralidade ou até por causa de ganância financeira. Mas eu já perdi as contas das pessoas que perdemos por causa do orgulho. Quando eu fiz o curso de marketing, eu descobri exatamente como os comerciais de televisão e rádio são elaborados, né? O que há por detrás de cada propaganda que nós assistimos. A mensagem tem que apelar para os nossos olhos, tem que chamar a atenção da nossa visão. A mensagem tem que apelar para a nossa vontade, para os nossos desejos. E finalmente, a mensagem tem que apelar para o nosso intelecto, a maneira como nós enxergamos o mundo e pensamos. E assim, a propaganda é considerada bem-sucedida. E o mundo se apresenta para nós todos os dias, apelando então para a nossa vontade, para os nossos olhos e para a nossa mente. Mas qual é o perigo para quem se deixa seduzir por este mundo? O perigo está no verso 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o mundo passa, e passa mesmo. Recentemente eu ouvi um senhor de idade, 90 e poucos anos, dizendo que a velhice, na opinião dele, e desculpe a expressão que eu vou usar, foi a expressão que ele usou, ele disse: a velhice é uma desgraça. Ele disse: eu estou aqui com a minha mente de 20, 25 anos de idade, mas dentro de um corpo de 90 anos de idade. É a pior situação que eu já vivi. Em outras palavras, o mundo passa, passa mesmo. E todos nós aqui gostaríamos de voltar atrás, alguns anos atrás, refazer algumas decisões erradas que fizemos no caminho da cobiça, no caminho da ganância, no caminho da carnalidade, no caminho do orgulho, mas não podemos mais, porque o mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus é o que permanece para sempre. E além do mundo, ainda temos que lidar também com um espírito satânico, que está o tempo todo nos rodeando, nos afligindo todos os dias. São as manifestações do anticristo. Veja o verso 18. Filhinhos,
É já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Para que esse ensinamento penetre o seu coração nesta manhã, você precisa acreditar que nós estamos vivendo os últimos tempos. João já dizia isso há 2000 anos. Imagine nós no dia de hoje. Se já era a última hora para ele, muito mais para nós. João está dizendo, vamos viver na expectativa da volta de Cristo. Este é o segredo do amor e da comunhão fraternal. Mas enquanto este dia não chega, João disse que teríamos que lidar com o espírito do anticristo. E que espírito é este? É o da contradição, irmãos. É o espírito da discórdia, da divisão. O prefixo anti quer dizer contra. Anti quer dizer oposto. Do contra, haverá sempre uma pessoa chamada anticristo. Mas por enquanto, ele é apenas um espírito que se levanta contra tudo que a palavra de Deus ensina. O anticristo, a pessoa dele, ainda não surgiu, mas o espírito dele tem nos acompanhado durante todos esses anos. Ele é contra a família tradicional, ele é contra o patriotismo, ele é contra o conservadorismo, ele é contra o criacionismo, ele é contra a concepção, que a vida começa na concepção, e ele é contra os valores judaico-cristãos. E esse espírito, ele está perambulando por todo este mundo afora, inclusive dentro das igrejas. Assim sendo, eu posso dizer nesta manhã que um político progressista é um tipo de anticristo. Um religioso progressista é um tipo de anticristo. Um cientista progressista é um tipo de anticristo. E um professor progressista é um tipo de anticristo. Por isso João disse, também agora muitos se têm feito anticristos. Dentro da igreja, pessoas estão se opondo o tempo todo aos ensinamentos da palavra de Deus. São essas pessoas, dentro e fora das igrejas, que estão destruindo a nossa união, a nossa comunhão e a nossa irmandade. Agora, pasmem, de onde vêm esses anticristos? Não vem da ONU, irmãos. Não vem da Rede Globo de televisão, irmãos. Mas veja de onde eles vêm, verso 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Eles saíram de nós. Em algum momento da vida, eles professaram os valores que nós professamos. Deus sabe que eu nunca desejei que ninguém saísse de nossas igrejas, que ninguém fosse embora de nossas igrejas. Por quê? Porque eu sou daquele tipo de pastor que eu não gosto de perder, eu gosto apenas de ganhar. Mas tenho que dizer, graças a Deus, que alguns anticristos não ficaram entre nós, não conseguiram ficar entre nós, porque Deus, Ele purifica a igreja da oposição. Agora eles estão do lado de fora, criticando a igreja, as regras da igreja, os princípios da igreja. E sabe qual é sempre a primeira acusação? Que nós não tínhamos amor por eles. Então veja como Satanás batalha contra a nossa comunhão. Por isso João ensinou, sobre o tamanho do nosso relacionamento. Não podemos ter um relacionamento pequeno, tem que ser grande, expansivo. Tem que ser dimensional. Por isso ele também ensina sobre as agressões contra este relacionamento. Vem da nossa carne, vem do mundo e vem de Satanás. Então, não é fácil manter a igreja unida. Eu já falei muitas vezes que os seminários precisam dar mais atenção para este problema, para esta matéria
de relacionamento interpessoal. Porque os seminaristas saem sabendo quase tudo sobre homilética, teologia, cristologia, soteriologia, e nada sobre convivência humana. Mas esta é a área principal onde Satanás mais tem atacado a obra de Deus. É na área de relacionamento. E por último ele fala sobre a manutenção do nosso relacionamento. Como manter um bom relacionamento. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. União não se faz com mudanças radicais, nem com adequações culturais, como está acontecendo em várias igrejas nos dias de hoje. Elas estão fazendo mudanças da noite para o dia, elas estão tentando se adaptar aos novos modismos do mundo, pensando que assim vai manter todos juntos. Acabei de ler que união se faz com conservadorismo, não com mudanças, conservando sempre o que é bom e o que é certo. João disse: o que desde o princípio ouvistes, diga alguém, permaneça em vós, conserve em vós. Hoje em dia, se alguém se diz conservador, pode ser perseguido e até criminalizado, né? Mas é o que nós somos, e para isso nós fomos chamados, luz do mundo e sal da terra. E sal preserva, sal conserva. Então logo, nós somos conservadores. E para o bem da nossa comunhão, nós precisamos ficar firmes no que ouvimos, no que aprendemos. Agora, há igrejas que renunciaram os seus padrões. Uma vez tinha um padrão de música, não tem mais. Tinha um padrão de vestimenta, não tem mais. E renunciaram até doutrinas, na intenção de manter as pessoas unidas. João deixou bem claro que a base da nossa união não pode ser os nossos sentimentos, mas os sentimentos de Deus. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Veja Provérbios 22, 28. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. E quem são os pais? Os pais da igreja foram apenas o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos. Aí aqueles que vieram depois, eu não os considero pais da igreja. Pais da igreja, os apóstolos e Jesus Cristo. O que eles ensinaram é o que nós estamos preservando até os dias de hoje. Porque é esta preservação que forma a base da nossa comunhão. Está cada vez mais difícil manter uma igreja unida. Nós usamos banquetes, visitação, acampamentos, fazemos 1001 atividades. Mas no final das contas, só existe uma fórmula que dá certo para manter uma igreja unida. Verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não, se eu e você pararmos de pecar, nossa igreja nunca será dividida. Amém, irmãos? É a primeira vez que eu estou cobrando amém de vocês nesta manhã. Se nós pararmos de pecar, nossa igreja jamais será dividida. Sabe o que vai garantir a nossa união? Crescimento espiritual. É isso que vai garantir a nossa união. Vamos amadurecer a ideia de que a nossa comunhão precisa ser grande. Que ela será sempre atacada por este mundo e pelo espírito do anticristo, mas ela vai ser mantida apesar de todos esses inimigos. Terminando, recentemente eu contactei uma irmã que estava muito desanimada
em relação à nossa igreja. E depois de ouvir todos os seus murmúrios, eu apenas disse isso para ela: irmã, seja uma crente teimosa, não desista de sua igreja, por mais desanimada que você esteja. O que você estará dizendo para o mundo, e até para Deus, se você desistir agora da sua igreja? Você vai estar dizendo: saíram de nós, mas não eram de nós. Você vai estar dizendo isso. Você saiu de nós porque você nunca foi parte de nós. Vamos fechar os olhos e vamos orar.